Olá! Muitos dos problemas que acontecem no jardim é falta de planejamento ou é falta de manutenção. E nesse vídeo eu vou falar sobre 10 erros comuns que acontecem quando a gente cria ou faz um jardim. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. E dentre os 10 erros que a gente vai citar, a maioria é falta de planejamento ou conhecimento da planta e do local que a gente vai cultivar. O primeiro erro é escolha inadequada da planta. Ou é uma planta que não é adaptada ao clima ou ela não é nativa. Então, opte por plantas que sejam nativas, se possível, da região que você está fazendo o jardim, como também aquelas que você tem certeza que se adaptam bem nessa região. Vamos ver exemplos? Como é o caso da Ixora, ou plantinha comum de ver nos jardins brasileiros, apesar dela não ser nativa, é nativa da Ásia, mas ela se desenvolve bem só em regiões de clima quente. Por exemplo, aqui na minha região, só consigo fazer imagem bonita de Ixora em floricultura. Em geral, em climas mais frios, temperados ou subtropicais, elas vão se atrofiando, vão ficando suscetíveis a pragas e doenças e não vão ficando bonitas como ficam nos jardins mais quentes. Mas eu encontrei um jardim com Gloxine, olha que linda, uma planta perene, uma planta nativa brasileira e adaptada muito bem aqui. Como lá no fundo a gente percebe a Sankésia, um beija-flor nela, que lindo, né? E mais ao fundo a gente ainda tem a capote vermelho. A Sankésia brasileira e a capote vermelho é da América do Sul. Mas a gente pode encontrar também, como eu estou encontrando cada vez mais, a quaresmeira arbustiva. Olha que planta mais interessante para fazer maciços, para fazer renques. Eu tenho uma em vaso que é linda. Ela tem a flor bem roxinha e não muda de cor como a manacá. Mas essas espécies são nativas brasileiras e muito adaptadas. Assim como aqui na minha região, as azaleias ficam show nos jardins. Tanto em vasos quanto canteiros e ficam a sol pleno, o que eu não posso colocar em um jardim de clima quente. Fala a verdade, quem mora em região de clima quente sofre com as azaleias. Coloca na meia sombra, não dá flor, coloca no sol, ela se queima. Aqui eu estou encontrando até mesmo a azaleia arbórea. Também não é uma espécie nativa, mas ela se adapta bem ao nosso clima, tanto aqui quanto no sul do Brasil. Olha, essa minha está começando a florescer. Mas com certeza ela também não vai se adaptar bem a climas mais quentes, assim como as outras azaleias. O segundo erro está na luminosidade do local. Às vezes a gente posiciona a planta sem analisar a luminosidade, se é de sol ou de sombra, e com isso as plantas se queimam ou até mesmo ficam estioladas. Vamos ver alguns exemplos que acontecem nos jardins. Aqui a gente tem um jardim na calçada e aparentemente as plantas estão desenvolvendo bem, algumas agáveis, e essa forração está desenvolvendo até bem demais, crescendo bastante. Mas olha só, a espada de São Jorge, ela está amarelada, possivelmente é excesso de sol, apesar dela poder tolerar um pouco de sol. Nesse espaço aqui está demais. E esse outro jardim que a gente tem podocarpos e iresine, está debaixo de árvores, eles estão estiolados, eles precisariam de sol direto para ficarem bonitos. Terceiro erro está no preparo adequado do solo. Às vezes a terra é mais compactada, às vezes falta drenagem, ou às vezes a gente precisa de elaborar um substrato diferente. Essas estrelitas, por exemplo, apesar de estarem floridas, estão crescendo pouco, bem baixinhas. E a gente começa a perceber o solo em volta, tá duro, compactado. E isso também não vai favorecer o desenvolvimento da estrelícia. Teria que ser revolvida essa terra, teria que ter sido feita talvez uma drenagem no fundo. Aqui também essas falhas na grama também pode ser uma falta de preparo no solo ou no substrato de plantio. O quarto erro também está na observação das plantas. Às vezes algumas plantas crescem muito mais rápido do que outras, ou pela volumetria a gente posiciona errado as plantas no jardim. Nesse jardim, por exemplo, as plantas estão todas emboladas, não foi feito um planejamento do tamanho, do volume de cada uma delas, e com isso elas cresceram e se embolaram, umas mais rápido do que outras, e assim não ficou bonita essa composição. Nesse outro jardim, a impressão que passa é que as plantas foram simplesmente espalhadas no canteiro. Se elas estivessem agrupadas, às vezes as agaves perto das iucas, criando maciços, a composição teria ficado mais harmônica.
E o quinto erro, que é muito comum nos jardins, até mesmo em vasos. As pessoas colocam as plantas muito juntas. Elas, às vezes, quando a gente compra as mudas, estão pequenas. Mas a gente tem que pensar que ela vai crescer e a gente precisa de dar um afastamento adequado. Para forração, por exemplo, a gente deve optar por pelo menos uns 20 centímetros em média. Já arbustos, 30, 40. E árvores, a gente deve afastar pelo menos o diâmetro da sua copa. E para saber isso, você tem que conhecer a espécie que você está colocando. E para ilustrar esse erro, eu estou filmando o verso de uma cerca viva de um jardim que parece ser muito bonito. Eu não tive acesso na parte interna dessa casa. Essa cerca viva aqui foi composta por plantas sobrepostas, mas tem de tudo aqui, gente. Tem pleomere, que é essa da folhinha mais linear, misturada com as chefleras macho, né, a braçaia. Olha que coisa linda, essa folhagem gigante. Ainda tem costela de Adão, olha, foi subindo e se escalando sobre as palmeiras, sobre outras plantas. Essa palmeira aqui é a cariota, a rabo de peixe, linda. E a gente ainda tem aqui outras espécies. A monstera está saindo para fora pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui. A gente ainda tem aqui, olha, a ravenala, ou árvore do viajante. E a gente começa a perceber que as plantas têm algumas bem sofridas. Se foi feita essa ideia mesmo de sobreposição, parece que não foi respeitado a distância ideal entre as mudas e por isso elas estão se embolando e começando a adoecer. Isso é comum acontecer quando tem a superpopulação de plantas no jardim. Sexto erro também é muito frequente, já vi até em vasos, as pessoas misturando espécies com necessidades diferentes. Já vi bacias de suculentas misturadas com plantas que não são. Quase sempre algumas delas vão sofrer, ou seja, se você molhar demais as suculentas apodrecem. E se você molhar de menos, aquela que não é suculenta vai secar. E nesse jardim a gente tem helicônia, que é a planta tropical, misturada com azaleia, que gosta de climas mais amenos, temperados ou mesmo subtropicais. A adubação, a necessidade de rega, de solo são diferentes. E nesse jardim que também tem um tanto de plantas, será que todas vão precisar do mesmo tipo de adubação? Tem planta de flor misturada com folhagem. Seria interessante criar maciços e agrupar as plantas para facilitar a manutenção. Os próximos erros são erros de manutenção. Sétimo erro é a rega inadequada. Molhar demais ou molhar de menos causa problema nas plantas. Elas ficam muito feias e podem até morrer. Nesse caso aqui, a gente tem plantas quase morrendo por falta de água, murchas, bem secas. E aqui está faltando até manutenção mesmo, nascendo erva daninha do lado. É importante, principalmente se as plantas estiverem em vasos ou canteiros pouco profundos, a gente observar a rega. Já nesse outro caso aqui, são cactos e eles tomaram muita chuva e estão apodrecendo com excesso de umidade. Ideal a gente preparar bem a terra também para ajudar nessa questão. E a adubação inadequada? Esse é o oitavo erro que é muito frequente. Ou você aduba demais e as plantas se queimam, ou você aduba de menos e elas vão ficando fracas. Aqui a gente está vendo plantas antigas que possivelmente não foram adubadas. Esse aqui era o ligustrinho variegata, que foi ficando até verde por falta de manutenção. A adubação iria favorecer novas brotações. As azaleias aqui também têm botões secando, possivelmente por falta de nutriente, de matéria orgânica na terra. E a gente comprova isso observando as folhas, que são poucas e pequenininhas. A adubação inadequada vai enfraquecendo a planta. Nesse caso aqui, o jardim foi recém-plantado e a gente percebe que algumas helicônias estão com as folhas amareladas, queimadas. Isso pode acontecer por excesso de adubo colocado. Então, é importante adequar, nem de mais, nem de menos. Nono erro está na poda inadequada ou falta de poda. Quando um gramado não está bem podado, o jardim todo se compromete. Olha só esse jardim, é um talude com um muro de arrimo com era. E esse talude é todo gramado, mas sem a poda adequada, olha como ele fica comprometido. Com a poda bem feita, seria uma outra visão. Aqui dá a impressão que ele está abandonado, né? E as moreias ou diertes,
que são plantas tão comuns nos jardins, que formam maciços bonitos e até mesmo muito floridos. Quando a gente não faz a poda de limpeza, retirando as folhas que ficam amareladas e secas por dentro, elas também ficam com aspecto de abandonado. E essa daqui está nascendo até plantas invasoras junto, competindo com ela. E aí realmente dá uma impressão de jardins sem manutenção. Cercas vivas e sebes, quando podadas inadequadas, sombreando a parte de baixo, fica toda falha, cheia de buracos, como a gente pode ver com esse pingo de ouro nesse jardim. E enfim, o 10º erro é o controle de pragas e ervas daninhas que a gente encontra no jardim. O ideal é a gente conseguir fazer esse controle no início da infestação com caudas naturais. Aqui, por exemplo, a gente tem um cactus monstruosus, todo comprometido, cheio de pragas e doenças, cochonilhas e fungos infestando essa planta. Possivelmente ele foi plantado num local que é muito úmido e sombreado, e isso favoreceu para que ele ficasse suscetível ao aparecimento de pragas e doenças. E como não foi controlado, a planta toda se comprometeu. Nesse caso aqui, a gente tem um citrus crescendo na sombra de uma outra árvore. E ele está todo doente. Olha só como as folhas estão comprometidas. Para resolver esse problema aqui, o ideal seria podar a árvore que está sombreando essa planta, né? Para aumentar a luminosidade para ela. E também podar a planta doente, adubando para fortalecer novas brotações sem pragas e doenças. Também tem que fazer o controle de pragas. Também é fundamental controlar as ervas espontâneas e invasoras, como a gente tem aqui nessa horta. Quando elas começam a crescer mais do que as mudas que a gente plantou, a gente tem que fazer a retirada manual, controlando assim essa invasão. E aí, me conta, você já cometeu pelo menos um desses erros ao criar um vaso, um jardim? Deixe seu comentário aqui abaixo. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe ele com seus amigos. Se tiver mais algum erro para acrescentar, deixe seu comentário aqui abaixo também e aumente nossa lista. Nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Já visitou o site? Tem várias dicas para você criar jardins muito bonitos. Se é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!